Venha o teu reino. Este é o tema do discipulado de hoje, que é o 23º da nossa série. Seja muito bem-vindo se você está aqui tanto pela primeira vez, quanto se você já tem acompanhado os demais vídeos do nosso discipulado. Estamos hoje publicando num dia da semana diferente, segunda-feira às 20 horas. Estou fazendo uma experiência e eu quero aqui saudar aqueles que estão acompanhando no chat. Como eu não havia conseguido publicar no sábado e tive muitos problemas, inclusive por conta do forte calor para a gravação desses vídeos, eu então estou publicando na segunda-feira e caso vocês prefiram que seja na segunda-feira, inclusive eu fiz uma enquete que coloquei na comunidade aqui do canal A Deus Toda a Glória, e você entrando na comunidade você encontra essa enquete e pode colocar ali o seu voto, se para você é melhor na segunda-feira à noite, ou no sábado à noite, ou no domingo à tarde. Tá? Então nós temos 3 opções ali, e é uma experiência. Se vocês acharem melhor retornarmos para o sábado às 18 horas, podemos fazer assim também. Ou então no sábado, um pouco mais tarde, às 19 horas, ou às 20 horas. Porém, aos sábados, às vezes, algumas igrejas têm atividades à noite e eu não gostaria de estar interferindo nessas atividades. Por isso que temos também a opção de domingo à tarde, mas também algumas igrejas têm aos domingos alguma atividade, mesmo que seja à tarde, e além da atividade que tem de culto pela manhã e algumas à noite. E na segunda-feira, geralmente é o dia que à noite não há nenhuma atividade em nenhuma congregação. Então, por isso, temos esta outra opção também. Quero aqui deixar uma saudação para quem está aí acompanhando no chat, ao vivo. Eu devo estar aí com você também, acompanhando aí no chat. E se você tiver alguma dúvida a respeito do que eu estiver ensinando aqui, e você estiver acompanhando na estreia desse vídeo, você pode escrever aí no chat a sua pergunta, vai ser um prazer estar ali esclarecendo melhor. E caso você assista depois, pode colocar nos comentários também, que o quanto antes, assim que eu ver a sua pergunta, eu estarei também respondendo nos comentários. Bem, o tema de hoje, como eu disse, é Venha o teu reino. E nesse discipulado, nós avançaremos um pouco mais na nossa meditação sobre o modelo de oração chamado Pai Nosso. Se você acompanhou o discipulado anterior, você deve ter notado que eu não entrei naquela parte que diz santificado seja o teu nome. O discipulado anterior a esse, que é muito importante você assistir, ele foi apenas uma introdução ao chamado Pai Nosso. E ali nós estivemos vendo apenas a primeira frase desse modelo de oração. Aliás, eu expliquei que não se trata de uma reza, mas de um modelo de oração. E ficamos apenas no Pai Nosso que estais nos céus. Então, por que o discipulado de hoje não tem por título Santificado seja o teu nome, mas venha o teu reino? E a explicação é porque venha o teu reino é o principal motivo para todas as petições contidas neste modelo de oração que é o Pai Nosso. Então, santificado seja o teu nome, assim como seja feita a tua vontade, tem a ver com venha o teu reino. E é o que nós vamos ver aqui. Assim como também tem a ver com venha o teu reino, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E todas as demais partes desta oração. Porque venha o teu reino é o principal motivo para todas as petições do chamado Pai Nosso, que é o modelo de oração que o Senhor nos ensinou. Mas antes disso ser biblicamente comprovado, e vamos começar a comprovar hoje aqui, antes disso ser biblicamente comprovado, nós devemos lembrar que a palavra reino é a tradução, na maioria das versões, em português, é claro, para o termo grego basileia. Ora, como você sabe, o Novo Testamento foi escrito em grego e, no original grego, a palavra que foi traduzida
para a maioria das versões em português como reino é o termo grego basileia. E basileia tem o sentido de reinado, de governo. Então, quando, por exemplo, a palavra diz que Jesus pregava o reino de Deus, ele pregava o reinado de Deus, ou seja, o governo de Deus em nossas vidas. Cada um de nós sendo governados por Deus. Claro que isso só pode acontecer se nós formos guiados pelo seu Santo Espírito. E nós já analisamos isso profundamente no discipulado de número 10, que é um dos mais importantes da nossa série, que é o discipulado intitulado Reino, Palavra Mal Compreendida. Se você não assistiu esse discipulado, eu quero incentivar você que tão logo termine este discipulado que você está assistindo agora, você confira o discipulado de número 10. Mas lembrando que o ideal, é claro, é que você assista todos eles, desde o primeiro até o que nós estamos, e continue assistindo. Então, procure fazer isso. Procure, se você, por exemplo, está nos conhecendo agora, procure começar desde o primeiro. Lembrando que um discipulado não deve ser confundido com um curso teológico. Isto aqui não é um curso teológico. O discipulado tem por objetivo nós aprendermos diretamente com o Senhor Jesus, com os seus apóstolos, os seus ensinamentos, para que nós venhamos andar como ele andou, para que sejamos imitadores de Cristo. Ora, uma pessoa pode fazer um curso de teologia, ou mais de um curso, ou dezenas de cursos, e não ser um imitador de Cristo. Então, o nosso propósito é sermos transformados pelos ensinamentos de Cristo, o que não se dá com a nossa própria força, mas com o poder do Espírito Santo de Deus atuando em cada um de nós. Então, queridos irmãos, feita essa ressalva, nós iremos aqui comprovar que tudo no Pai Nosso, ou na oração do Senhor, se você prefere assim chamar esta oração, como eu também prefiro, né? A oração do Senhor, porque foi o modelo de oração que o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Então, iremos aqui comprovar que tudo na oração do Senhor gira em torno de sermos governados pelo Espírito Santo de Deus. Eu gostaria que você visse isso aqui comigo. Vamos então para Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9, onde nós temos aqui esse modelo de oração chamado de Pai Nosso ou de oração do Senhor. E façamos então da leitura a nossa oração inicial. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Vamos então começar pela primeira petição da oração do Senhor, que é: santificado seja o teu nome. Nós encontramos isso logo no versículo 9. Lembre-se que no discipulado anterior nós vimos a primeira parte do versículo 9, ou seja, Pai nosso que estás nos céus, tendo sido aquele discipulado uma introdução para nós meditarmos profundamente no modelo de oração que o Senhor nos ensinou. Então, dito isto, o segundo ponto aqui da oração é a primeira petição, que é: santificado seja o teu nome. Ou seja, a oração do Senhor, ela contém petições, e a primeira petição é: santificado seja
o teu nome. E você vai perceber que, assim como as demais petições, todas elas têm a ver com venha o teu reino, ou seja, que o Senhor governe as nossas vidas. Que o Senhor esteja em tudo nos orientando, nos guiando, que a nossa vontade se submeta à vontade dele. Então, a oração do Senhor não é uma oração para que Deus realize aquilo que nós quisermos pedir a ele, mas antes pelo contrário, para que as nossas vidas venham se adequar ao padrão de Deus, à vontade de Deus, e que tudo isso seja para a glória do próprio Deus, porque esse é o propósito da nossa existência, queridos irmãos. Nós nascemos para a glória de Deus, nós existimos para Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas, glória, pois, eternamente a Ele. Amém. E então, há algo que é muito curioso nesse primeiro pedido. Santificado seja o teu nome. Algumas pessoas podem se perguntar, mas o nome de Deus não é santo? E quando nós falamos sobre nome, eu ainda pretendo ensinar isso aqui de um modo mais profundo e objetivo, ou seja, com um discipulado apenas falando sobre isso, embora não seja um curso de teologia, esse é um ponto crucial, especialmente hoje em dia, em que há pessoas idolatrando a escrita de um nome ou a pronúncia de um nome. Quando a palavra diz santificado seja o teu nome, não está se referindo especificamente ao tetragrama, chamado também de tetragrama inefável, ou seja, que é impronunciável, e hoje alguns querem descobrir a pronúncia, mas quando a palavra de santificado seja o teu nome, não está se referindo a uma idolatria à pronúncia do nome de Deus ou do próprio nome de Cristo. Algumas pessoas pensam que têm que ser batizadas em nome de Yeshua, ou Yehoshua, ou Yahusha, ou Yasha, enfim, tentando descobrir o nome de Cristo, seja no hebraico, seja no aramaico, quando na realidade, quando se fala nome, diz respeito à pessoa. Então, quando aqui está dizendo santificado seja o teu nome, significa que o ser majestoso que é Deus seja santificado. Mas como assim? Ele já é santo. Nós sabemos que ele é santo, 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 ou seja, ele é santíssimo. Não há outro ser mais puro, mais santo do que o próprio Deus. Então, o que significa santificado seja o teu nome, se Deus já é santo? Ora, logo, o que nós concluímos disso, e o que de fato é que o sentido é ele, Deus, ser santificado em nós, ou seja, Deus ser glorificado através do nosso proceder, das nossas atitudes, de todas as nossas decisões e ações, e até mesmo, não somente de palavras, mas até de pensamentos e de sentimentos. Ou seja, Deus ser santificado em nossas vidas e ser glorificado, portanto, através do nosso proceder. E esse sentido que eu estou falando para vocês aqui é comprovado na primeira referência bíblica que menciona Deus ser santificado. Essa referência bíblica encontra-se em Levítico, no capítulo 10, versículo 3, onde nós encontramos o seguinte: serei santificado naqueles que se chegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Vejam que interessante. Essa é a primeira referência bíblica a Deus ser santificado. E o próprio Deus está declarando: serei santificado naqueles que se chegarem a mim. E ora, por meio da oração, nós estamos nos achegando a Deus. E nos achegamos a Deus
Para quê? Para que, como ele disse, para que ele seja glorificado diante de todo o povo. Então nós estamos orando para que o nosso proceder seja santo, de modo que Deus seja santificado por meio das nossas vidas. Porque ele já é santo, mas importa que as pessoas reconheçam o quanto ele é santo, o quanto ele é majestoso, quem ele é, como ele é maravilhoso, como ele é poderoso, como ele transformou as nossas vidas, o nosso ser, o nosso caráter. Então, este é o sentido de santificado seja o teu nome. Será que nós oramos desse modo? Eu vou ler mais uma vez, Levítico 10, versículo 3. Serei santificado, diz o Senhor, naqueles que se chegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Quando eu li este serei glorificado, isso me fez lembrar de Mateus, capítulo 5, versículo 16, um capítulo antes do capítulo onde está a oração do Senhor. Mateus, capítulo 5, versículo 16, que diz o seguinte: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Percebe? Resplandeça a vossa luz diante dos homens. Ora, qual é a luz que tem que brilhar em nós? É a luz de Cristo. Então, ele que é santíssimo tem que estar brilhando através de nós, o que resultará num proceder diferente da nossa parte. Então ele diz: resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Uau! Será que nós temos orado dessa forma? Será que temos compreendido que esse é o propósito do modelo de oração chamado de Pai Nosso, da oração que o Senhor nos ensinou? Em primeiro lugar, que as nossas vidas sejam santas, o nosso proceder seja algo que venha fazer com que o nome de Deus seja glorificado. Então, essa mudança de atitude da nossa parte não tem o propósito de que nós sejamos elogiados, de que nós sejamos reconhecidos, mas, pelo contrário, que através das nossas vidas Deus seja glorificado. E é por isso que temos a máxima: a Deus toda glória. O mesmo entendimento tiveram também, esse mesmo entendimento que eu trouxe agora, não é um entendimento meu, tá? O mesmo entendimento tiveram também os primeiros cristãos. Certamente os apóstolos tiveram esse mesmo entendimento, que foi passado para aqueles que eles discipularam, que foi passado para outros também discipulados por estes, de modo que nos 3 primeiros tratados cristãos sobre a oração, e onde a oração do Senhor foi comentada e analisada, ou seja, o chamado Pai Nosso, nós encontramos este entendimento, de que santificado seja o teu nome, não significa que o nome de Deus venha a ser santo, porque santo Deus já é santo, mas que as nossas vidas venham glorificar a Deus, fazendo com que a sua santidade seja percebida em toda a terra, através de cada um de nós que refletimos a sua luz para a própria glória dele. Porque esse é o propósito da nossa existência, como eu já disse, glorificarmos a Deus, irmãos. Então, houve 3 primeiros tratados sobre a oração, todos eles escritos antes do século IV, que foi quando, por exemplo, aconteceu o chamado Concílio de Nicéia, e esses tratados de oração foram escritos por Tertuliano no ano 198, a no máximo ano 200 depois de Cristo, em seguida por Orígenes no ano 233 especificamente, e por Cipriano de Cartago no ano 252. E existe uma obra em português, que é esta daqui, intitulada Tratado sobre a Oração, onde nós encontramos reunidos num só livro, tá aqui,
o que escreveu Tertuliano, Cipriano e Orígenes a respeito da oração. A editora aqui é Edições Subiaco, tá? Edições Subiaco. Não ganho nada da editora fazendo a propaganda. Aliás, é um livro raro, tá? Que eu encomendei e recebi na semana passada. E foi até importante receber esse livro antes da gravação deste vídeo. Mas não foi por isso que eu atrasei a gravação. Mas ainda bem que atrasei, porque vai dar tempo de eu ler aqui o que, por exemplo, na página 61 desse livro, nós encontramos Cipriano de Cartago falando a respeito desse trecho da oração do Senhor, onde o Senhor nos ensinou a orar, dizendo: santificado seja o teu nome. Então, assim disse Cipriano de Cartago no ano 252 depois de Cristo. Olha quanto tempo isso, irmãos. Já se havia esse entendimento naquela época. Assim ele escreveu: dizemos, santificado seja o teu nome, não porque pretendamos que Deus seja santificado por nossa oração, mas pedimos-lhe que o seu nome seja santificado em nós. De resto, por quem poderia ser santificado aquele que é o santificador? Então, aqui ele vai depois prosseguir falando a respeito disso. Se você depois quiser conhecer essa obra, vale a pena, né? Eu tenho lido bastante a literatura dos primeiros cristãos, né, daquilo que nós temos, que foi preservado, e tem sido muito edificante. Eu tenho percebido que o foco deles era na prática do que o Senhor Jesus nos ensinou, e não em ficarem discutindo questões que não são práticas, né? Então, o verdadeiro discipulado consiste nisto, queridos irmãos, em focarmos naquilo que tem resultado prático para as nossas vidas. Prosseguindo, então, o que eu acabei de ler aqui me faz lembrar, e provavelmente faça você se lembrar também, da primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 em diante. Veja comigo, por favor. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 13 em diante, que diz assim: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Ou seja, confiem no poder do Espírito Santo de Deus nos transformando. Esperem nesse poder. Tenhamos paciência. Todos nós estamos em obras. Todos nós estamos sendo transformados. Então, tenha paciência com o seu irmão e tenha paciência com você mesmo. Quando você tropeçar, quando você ainda pecar, cometer um erro, um deslize, calma, você vai conseguir superar essa tentação, esse pecado. Falaremos ainda disto mais à frente, na meditação ainda, no modelo da oração que o Senhor nos ensinou. Então, repetindo aqui o versículo 13, para a gente não sair do contexto. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em nossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. E, se invocais por Pai, vejam aí, a oração chamada de Pai Nosso, se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Hein? Então, a vontade do Senhor é que sejamos santos em todo o nosso proceder. E é disto que está falando o Senhor no modelo de oração que Ele nos ensinou. Santificado seja o teu nome significa que nós
temos que agora ter um proceder diferente. Não temos mais que nos conformar com as concupiscências, com os desejos carnais que antes tínhamos e neles andávamos, porque foi na nossa ignorância, como diz o versículo 14. Mas agora, como é santo aquele que nos chamou, que nós também sejamos santos em toda a nossa maneira de viver. Então, este é o sentido de santificado seja o teu nome. Será que você tem orado para que você a cada dia seja mais santo, para que a cada dia você abandone mais os pecados e viva para a glória de Deus? Isto me lembra também 1 Tessalonicenses, capítulo 4, primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 3 a 8, onde nós encontramos o seguinte: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Ora, o Senhor nos deu do seu Santo Espírito para que sejamos santos, não para que continuemos na prática daquilo que não agrada ao Senhor. Então, queridos irmãos, esta é a primeira petição, né? Santificado seja o teu nome, que tem este sentido que acabamos de ver aqui. A segunda petição, ela se encontra no versículo 10. Seja feita a tua vontade. Voltando aqui para Mateus capítulo 6, versículo 10. Claro, eu estou pulando o venha o teu reino, porque, como eu disse, já analisamos a questão do reino no discipulado de número 10 e todas as petições da oração do Senhor, elas giram em torno de vir o reino de Deus em nossas vidas, de sermos governados por Ele. Então, em primeiro lugar, como acabamos de ver, de sermos cheios do Espírito Santo, para que andemos em novidade de vida, para que nós, assim, através do nosso proceder reto, né, agradável a Deus, o próprio Deus seja glorificado através das nossas vidas. Agora, muito cuidado, não se engane, isto não é obra tua, é obra do Espírito Santo. O que nós temos que fazer? Orar para que o poder de Deus ele opere através de nós, para que nós sejamos transformados, para que o poder dele nos transforme, melhor dizendo. E também opere através de nós, na verdade, quando, por exemplo, em nome do Senhor Jesus, expulsamos demônios, realizamos curas para a glória de Deus. Então, queridos irmãos, cuidado, não se ensoberbeça quando você começar a ter um proceder mais correto, quando você estiver conseguindo vencer as concupiscências que antes faziam você cair em tentação. Então, lembre-se, isto é obra do Espírito Santo. Mantenha-se humilde, transfira sempre para Deus toda a glória é dele, querido irmão, querida irmã. Então, a segunda petição está no versículo 10. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É claro que, ficando isto logo após o venha o teu reino, e não aparecendo isto na versão de Lucas, baseada no chamado texto crítico, e, na verdade, aquela versão de Lucas, é possível que realmente nos primeiros manuscritos em Lucas não tivesse o seja feita a tua vontade, e aí, claro, se você está usando uma Almeida Corrigida Fiel,
uma Almeida Revista e Corrigida, uma Bíblia King James Fiel ou Bíblia King James 1611, vai aparecer lá em Lucas, no capítulo 11, escrito: seja feita a tua vontade. Mas se você estiver usando qualquer versão baseada no chamado texto crítico e não no majoritário, em Lucas não aparece o seja feita a tua vontade. E eu já expliquei no discipulado anterior a esse por que em Lucas está sem o seja feita a tua vontade e em Mateus nós encontramos. Porque Mateus, como eu já expliquei também, ele era mais didático ao estar escrevendo o que o Senhor Jesus nos ensinou, e ele então era mais explicativo no sentido daquilo que o Senhor nos ensinou. Então, venha o teu reino significa isto: seja feita a tua vontade. Por quê? Se o reino de Deus é o governo de Deus em nossas vidas, evidentemente, este governo só está de fato ocorrendo quando as nossas atitudes e as nossas decisões são de acordo com a vontade de Deus. Portanto, que sejamos guiados pelo Espírito Santo. Então, seja feita a tua vontade, explica o significado de venha o teu reino. Temos que orar segundo a vontade de Deus, para que sejamos governados, ou seja, guiados por Ele. Você, por exemplo, não tem muita certeza de algo, de alguma decisão que você quer tomar, você não tem certeza, peça a Deus orientação. Agora, existem decisões que nós não precisamos perguntar qual a tua vontade, porque a vontade dele já está revelada na sua palavra. Por exemplo, eu não preciso perguntar para Deus se eu devo perdoar alguém que me ofendeu, que falou mal de mim, que me agrediu. Eu não tenho que perguntar: Senhor, é da tua vontade que eu perdoe essa pessoa? Porque está claramente revelado no ensinamento de Cristo que esta é a vontade de Deus na nova aliança. Que nós venhamos perdoar a todos que nos ofenderam, a todos que falaram mal de nós, a todos que fizeram alguma coisa contra nós, até mesmo que nos agrediram, porque aprendemos que a nossa luta não é contra pessoas, mas que estas pessoas estão oprimidas pelo inimigo quando elas fazem o mal contra nós, que só queremos fazer o bem a elas. Então, existem coisas que eu não preciso perguntar se é a vontade de Deus. Eu já sei que é a vontade de Deus, porém, às vezes eu tenho que orar para que eu consiga fazer essa vontade. E perdoar, por exemplo, não é fácil. E falaremos sobre perdão no próximo discipulado, queridos irmãos. O próximo discipulado será sobre esse importantíssimo tema, sobre o perdão. Mas isto que eu acabei de dizer sobre orarmos segundo a vontade de Deus me faz lembrar o que João escreveu na sua primeira epístola, no capítulo 5, versículos 14 e 15. 1 João, não Evangelho de João, mas primeira epístola de João. Primeira epístola de João, capítulo 5, versículos 14 e 15, onde nós encontramos o seguinte: e esta é a confiança que temos nele, que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E, se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Então vejam que revelação maravilhosa. Isto é fé. Isto é fé. Se eu tenho certeza, por exemplo, que é a vontade de Deus que eu perdoe alguém, mas eu não estou conseguindo perdoar, então se eu orar, Senhor, me ajude a perdoar, como o Senhor me perdoou, mesmo eu nada merecendo, com certeza, meu querido irmão e irmã, o Senhor vai nos ajudar a perdoar. Eu digo isso por experiência própria, irmãos. Tá? Eu não quero aqui me fazer de vítima, mas, pela misericórdia do Senhor, todas as pessoas com as quais eu me senti magoado, ressentido,
Não há mais no meu coração nenhum resquício de ressentimento, de mágoa, nada. Especialmente nesse ano de 2023, orei muito, muito, muito para que o Senhor tirasse do meu coração qualquer mágoa e ressentimento. E tirou mesmo, irmãos. Mas isso é obra minha? Não, não, não. É obra do Espírito Santo de Deus. Então, repetindo aqui, 1 João 5, versículos 14 e 15. Esta é a confiança que temos nele, ou seja, no Senhor, que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Então já ore agradecendo. Senhor, obrigado, porque eu sei que o Senhor vai me ajudar a perdoar essa pessoa. Ou então a pedir perdão. Se você fez alguma coisa contra essa pessoa, fez algum mal a essa pessoa, tem que procurar essa pessoa e pedir perdão para ela. Voltando aqui então, sim, então agora um ponto importante. E eu tenho um esboço aqui, né? Eu não estou apenas com a Bíblia, tá? Eu tenho aqui as minhas anotações, né? E nas minhas anotações temos aqui uma pergunta. E qual a vontade do Pai para as nossas vidas? Hein? Qual a vontade do Pai? Primeiramente, já vimos em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Ok, já sabemos disso. Mas para que nós sejamos realmente santos como Ele é santo, isto começa com o arrependimento de pecados. E existe uma parábola que o Senhor Jesus nos contou, que se encontra em Mateus capítulo 21. Veja comigo, por favor. Mateus capítulo 21. Não estranhe eu ficar apenas no Novo Testamento, porque isto é um discipulado. Tá? É claro, eu já fui lá para Levítico, por exemplo, e pode ser que estejamos indo para outros textos no Antigo Testamento. Mas se é um discipulado, para que venhamos andar como o Senhor andou, temos que aprender o que Ele nos ensinou. Né? Então, essa é a diferença entre discipulado e curso teológico. Tá? Uma pessoa pode conhecer toda a Bíblia, mas não ser um discípulo de Cristo, porque o foco dela não está em ser transformada pelo poder do Espírito Santo mediante a palavra de Cristo, mediante o que Ele nos ensinou. Mas vamos então para essa parábola importantíssima que está em Mateus capítulo 21, versículo 28 até o 32, que nos diz assim: Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos e, dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo, e respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: O primeiro. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para o crer. Então percebam que qual dos 2 filhos fez a vontade do Pai? Aquele que disse, eu vou, e não foi? Ou aquele que disse, não vou, mas depois se arrependeu e foi? Ora, foi aquele que se arrependeu e foi. Então, vejam que a vontade de Deus é que nós nos arrependamos dos nossos pecados, para que assim tenhamos a humildade para que o Espírito Santo de Deus trabalhe em nossos corações e nós venhamos fazer a obra de Deus. Então, sem arrependimento não há santificação e, consequentemente, não há salvação. Porque a palavra declara que sem santificação ninguém verá a Deus. Então, qual a vontade de Deus? Que venhamos nos arrepender de nossos pecados, para que andemos segundo a vontade do Senhor. Qual é também a vontade de Deus?
a prática do bem, sendo cada um de nós imitadores de Cristo, que andou por toda parte fazendo o bem, como nos ensina a palavra. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 15, está escrito: porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos homens insensatos. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 15. É claro que isso está dentro de um contexto, mas a vontade do Senhor é que façamos o bem. Porque para isto, queridos irmãos, repito, nós existimos para dar bom fruto, para que Deus seja glorificado através das nossas vidas. E também é a vontade de Deus que venhamos crescer no conhecimento da sua vontade, conhecendo cada dia mais ao seu Filho amado Jesus Cristo, que nos revela quem ele é. Então, a vontade de Deus é o arrependimento de pecados, a vontade de Deus é a nossa santificação, a vontade de Deus é que andemos fazendo o bem e nunca, jamais o mal, que não haja em nós nenhum vestígio de maldade, mas que tenhamos um coração puro, porque bem-aventurados são os limpos de coração, porque verão a Deus. Então, esta é a vontade de Deus. E, claro, a vontade de Deus é que conheçamos cada vez mais a sua vontade. Porque conhecendo cada vez mais a vontade de Deus, andaremos segundo essa vontade. Por isso é importante você ler diariamente a sua Bíblia. Temos um plano de leitura da Bíblia em um ano no nosso ministério, onde nós lemos ao longo do ano uma vez o Antigo Testamento e 2 vezes o Novo Testamento, porque temos que focar na nova aliança. Então, de janeiro ao final de junho, lemos de Mateus a Apocalipse, e do dia 1º de julho a 31 de dezembro, nós lemos novamente o Novo Testamento. Então, nós, por exemplo, agora estamos na segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Então, é algo importante você acompanhar, ler todos os dias para que você conheça a vontade de Deus. Não fique apenas assistindo vídeos no YouTube. Tome cuidado com isso. Você precisa ter o seu devocional diário, a sua meditação diária na palavra, mesmo que você não entenda tudo que você está lendo. E se você quer a dica de uma Bíblia de comentário, tá? Uma Bíblia que comente de um modo objetivo aquilo que você está lendo, eu recomendo a Bíblia de comentários Shed, chamada de Bíblia Shed. É uma das minhas Bíblias de comentário mais antigas, mais antiga que essa, só a Thompson, né? A Thompson não é de comentário, mas a Bíblia Shed é de comentário. E depois da Bíblia Shed, eu comprei várias outras Bíblias de comentário, mas nenhuma me agradou tanto quanto a Shed. Por quê? Porque a Shed tem comentários objetivos. E ela comenta aquilo que realmente tem que ser comentado. Tá? Então, recomendo a Bíblia Shed. Sei que não é muito barato, é mais de R$100, mas olha, vale a pena você comprar, mesmo que seja parcelado. E repito, não ganho nada com isso. Não estou recomendando essa Bíblia pela versão. A versão eu ainda aconselho a Almeida Corrigida Fiel. Mas se você quer uma Bíblia com comentários, que comente os versículos explicando, por exemplo, o que é um fariseu, um saduceu, um escriba, doutor da lei, né? Coisas desse tipo, Bíblia de comentários Shed. Mas lembrando que você pode também fazer a própria pesquisa por um site de buscas na internet, né? Mas cuidado também com as pesquisas pela internet, porque tem muitas coisas erradas sendo ensinadas pela internet. Então, muito cuidado, tá bom? Então, prosseguindo aqui. Colossenses, capítulo 1, versículos 9 e 10, nos fala sobre nós crescermos no conhecimento da vontade do Senhor, e esta é a vontade dele, que cresçamos nesse conhecimento. Inclusive, nestes versículos nós encontramos Paulo orando pelos colossenses. Nós encontramos, inclusive, 7 orações de Paulo nas epístolas. Em todas as epístolas de Paulo, no Novo Testamento, nós encontramos 7 orações que ele fez. E uma delas está aqui nos versículos 9 até o 12,
mas eu vou ler apenas o 9 e o 10 aqui. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que, aí vem o que ele estava orando, que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Ora, e através de quem Deus se revela? Do seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, que ele mesmo vai dizer aqui, um pouco mais à frente, por exemplo, no versículo 15, quando ele diz que o Senhor Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E no versículo, e no capítulo 2, versículo 3, ele dirá que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, por isso é que temos que focar em Cristo, mas focar em Cristo mesmo, como estamos fazendo aqui nesse discipulado. Você já notou o quanto nós focamos em Cristo, na pessoa de Cristo, nos seus ensinamentos? Então, é o que temos que fazer, crescer na graça e conhecimento de Cristo. Isso me lembra também Efésios, capítulo 5, versículos 17 e 18. Veja comigo, por favor. Efésios 5, 17 e 18. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, ou seja, do Espírito Santo. Temos que nos encher do Espírito Santo e entendermos esta é a vontade do Senhor. Entendamos qual é a vontade do Senhor e venhamos nos encher do Espírito Santo para que consigamos andar segundo esta vontade para a glória de Deus. Então, eu enfatizo aqui, só conseguiremos cumprir a vontade de Deus com o poder do seu Espírito Santo atuando em nós. Então, precisamos pedir o Espírito Santo. Quando pedimos santificado seja o teu nome, estamos pedindo o Espírito Santo. Senhor, nos encha do teu Espírito Santo, para que nós venhamos andar segundo a tua vontade. Seja feita não a minha, mas a tua vontade, que eu me arrependa dos meus pecados, que eu perdoe a quem eu tenha que perdoar, que eu peça perdão a quem eu tenho que pedir perdão, que eu pratique o bem, que eu pague o mal com o bem, e que não apenas eu não faça o mal, mas eu faça o bem com a motivação correta para que o Senhor seja glorificado na minha vida e que o mesmo aconteça na vida dos meus irmãos. E que todos nós cresçamos na graça e conhecimento de Cristo para a glória de Deus. Então, o reino de Deus está onde o seu poder é manifesto. Repito, o reino de Deus está onde o seu poder é manifesto. Venha o teu reino. Significa que o Espírito Santo de Deus venha nos governar, venha nos guiar. Venha o teu reino. Significa que seja feita a vontade dele em nossas vidas. Ora, o próprio Senhor Jesus nos deu esse exemplo de submissão ao Pai, de mansidão diante da sua vontade, ao dizer, seja feito não como eu quero, mas como tu queres. Então, que exemplo o Senhor nos deu. Se o Senhor Jesus orou dessa forma, quanto mais nós temos que orar também. Não tome decisões importantes na sua vida. Por que eu falo de decisões importantes? Porque todos os dias nós tomamos decisões. Por exemplo, nós tomamos a decisão todos os dias de qual roupa iremos vestir. Mas essa não é uma decisão importante. Agora, decisões importantes, como, por exemplo, você mudar de cidade, você mudar de emprego, você iniciar um namoro, e não temos que namorar por namorar, mas namorar visando o casamento, e, claro, decidir pelo casamento, tudo isso precisa ser colocado diante de Deus, porque são decisões importantes. Mudar de emprego, escolher uma profissão,
um curso para fazer, né, para que você tenha uma profissão na sua vida. Nós precisamos orar para entendermos qual é a direção que o Senhor quer para nós. Ele nos deu aptidões, cada um tem uma aptidão diferente. E aquele que recebeu de Deus a facilidade para trabalhar com algo e tem prazer nisso, muito provavelmente essa é a sua missão, no sentido profissional. Deus deu a você prazer em fazer tal coisa, então vá nessa direção, mesmo que não dê muito dinheiro, mas pelo menos você será feliz naquilo que você está trabalhando. Então, ore a Deus e pergunte: Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Nós encontramos a revelação de que o reino de Deus está onde o seu poder é manifesto, em algumas passagens. Eu selecionei aqui no capítulo 12 de Mateus, versículo 28, veja comigo, como que o reino de Deus é manifesto, o reino de Deus está onde o seu poder é manifesto. Veja comigo aqui, primeiramente, em Mateus capítulo 12, versículo 28, onde o Senhor Jesus diz assim: se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Ele está dizendo claramente: o reino de Deus chegou. Chegou através dele, que é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Então, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reinado de Deus. O Senhor já está governando em nosso meio, através daqueles que estão cheios do seu Santo Espírito, como evidentemente o Senhor Jesus assim estava. Então, queridos irmãos, que nós sejamos cheios do Espírito Santo e vivamos no reino de Deus. Eu estou enfatizando isso aqui agora para que você perceba que as petições da oração que o Senhor nos ensinou, ou modelo de oração, né, são petições, todas elas concernentes ao reino de Deus ser manifesto em nossas vidas. Tanto, por exemplo, santificado seja o teu nome, quanto ou seja feita a tua vontade. Em Lucas capítulo 17, versículos 20 e 21, o Senhor Jesus nos dá um ensinamento importantíssimo. Lucas capítulo 17, versículos 20 e 21. E, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está dentro de vós, porque se trata não de um reino geográfico, se trata do reinado de Deus, do governo de Deus nas nossas vidas. Começa aqui, agora, na minha vida, na sua vida, na vida de qualquer pessoa que queira ser governado pelo Espírito Santo. Qualquer pessoa que queira abandonar os seus pecados e viver em novidade de vida por meio da transformação que o Espírito Santo de Deus nos dá quando nos rendemos a Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador para sempre. Você já se rendeu a Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador para sempre? Porque se você não fez isso, ou se você fez isso apenas de boca, mas não de coração, se arrependendo dos seus pecados e querendo viver em novidade de vida, se não foi de coração, mas foi apenas de boca, ou se você nunca fez isso, então você ainda não faz parte do reino de Deus. Porque o Espírito Santo não está governando a sua vida. Mas eu convido você a fazer parte desse reino, sendo governado pelo Espírito Santo, porque o reino de Deus está dentro de nós. Em Atos capítulo 1, versículos de 5 a 8, nós encontramos algo muito importante. Atos capítulo 1, versículos de 5 a 8, que diz assim: porque, na verdade, João batizou em água, que, aliás, é a melhor tradução, não com água, mas em água, tá?
Porque, na verdade, João batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas recebereis poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Você percebe que o foco não precisa ou não tem que ser o reino sendo estabelecido de modo visível, de modo físico, mas o foco tem que ser cada um de nós que cremos no Senhor, sermos cheios do Espírito Santo, para que venhamos dar bom testemunho de Cristo onde quer que nós estejamos. Então, este tem que ser o nosso foco, queridos irmãos. Não estou dizendo que não venha ocorrer um reino de Deus, literalmente falando, onde o Senhor estará em novos céus e nova terra, onde habita a justiça para sempre, com aqueles que o amam. Eu quero estar para sempre com o Senhor, como eu sei que você também. Mas nós não temos que viver, sabe, com o foco lá no futuro. Não, o nosso foco tem que estar aqui agora. Agora nós temos que ser cheios do poder do Espírito Santo de Deus. Cada um de nós temos que sermos cheios desse poder, para a glória de Deus. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Esta é a questão. Ou você quer apenas ficar falando de escatologia, do porvir, né? Tentando saber com antecedência as coisas que vão acontecer. Eu não sou contra estudo de escatologia, mas muita humildade nesse estudo e muito cuidado para você não perder o foco. Sejamos obedientes ao que o Senhor disse. Não nos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Em algumas versões, pelo seu próprio poder. Porém, em grego, aqui, o termo não é dinamis, é exousia, autoridade, tá? Mas recebereis o poder, agora sim, dunamis, melhor dizendo, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, queridos irmãos, até que Cristo venha, sejamos cheios do Espírito Santo, até porque quem é cheio do Espírito Santo é guiado por ele, e não tem o que temer em relação, por exemplo, à questão da grande tribulação, tendo em vista que aqueles que são cheios do Espírito Santo, evidentemente, serão guiados pelo mesmo Espírito acerca do que fazer, para onde ir. Então, qual tem que ser o nosso foco, amados? Sermos cheios do Espírito Santo para a glória de Deus. Finalmente, terceiro ponto que veremos hoje, porque vamos deixar o ponto de perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, vamos deixar para o próximo discipulado. Mas encerraremos com o pão nosso de cada dia nos dá hoje, que é o versículo 11 de Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6, versículo 11, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Será que precisamos pedir pelo alimento físico para que o Senhor nos dê esse alimento? Será que se eu não pedir o pão de cada dia, o Senhor me deixará com fome de pão físico? Essa foi uma questão que já os primeiros cristãos refletiram a respeito disso, e eu creio que, dentre estes primeiros cristãos, os próprios apóstolos, que aprenderam do Senhor o sentido correto de o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Tá? Por que eu digo isso? Porque, por exemplo, nesse tratado sobre a oração, nós temos
um destes irmãos em Cristo, que foi Orígenes, dizendo a respeito do pão de cada dia, aliás, foi aquele que mais escreveu, comentou sobre esse ponto da oração do Senhor, que é o pão nosso de cada dia. Ele escreveu bastante. E ele defendeu até o fim que o Senhor estava, na verdade, não falando sobre pão físico. Por outro lado, tanto Tertuliano quanto Cipriano admitiram a possibilidade de que o Senhor estivesse também falando sobre o pão físico, sobre o alimento físico, mas eles fizeram uma ressalva a respeito disso, e eu vou ler um destes trechos aqui mais à frente. Porque se o Senhor estivesse falando sobre o pão físico, não estaria havendo uma contradição com aquilo que o próprio Senhor nos ensinou aqui mesmo em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25, quando o Senhor nos ensinou a não nos preocuparmos, a não andarmos ansiosos com aquilo que vamos comer ou beber, ou com aquilo que vamos vestir. E também não seria uma contradição com aquilo que o Senhor mesmo disse em João, no capítulo 6, versículo 26 e 27. Vejamos aqui. Quando depois do Senhor ter multiplicado pães e peixes, uma multidão estava seguindo o Senhor apenas por interesse de comer de graça. Então vejamos o que o Senhor aqui disse, repreendendo a estes que o estavam seguindo por mero interesse. João capítulo 6, do versículo 32 ao 35, onde ele diz, não, do 26, primeiramente o 26 e o 27, onde o Senhor diz o seguinte, João 6, versículo 26 e 27. Na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Você percebe o que o Senhor está dizendo aqui? Ele está repreendendo aqueles que o estavam buscando por interesse de comer. Então, será que o Senhor nos ensinaria a ficar orando para pedir o que comer? E ele mesmo completa no mesmo capítulo 6, aqui em João, só que agora do versículo 32 a 35. Na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Eu sou o pão da vida. Queridos irmãos, assim como os primeiros cristãos que comentaram sobre o modelo de oração do Senhor, chamado de Pai Nosso, chegaram à conclusão que quando ele disse pão nosso, ele não estava se referindo ao pão físico, mas se referindo a ele mesmo, ao pão da vida. Da mesma forma é o meu entendimento, irmãos. Eu tenho esse mesmo entendimento. E a respeito disso, eu vou ler apenas o que na página 21, aqui, Tertuliano escreveu a respeito, e Tertuliano foi o que primeiro escreveu, isso foi escrito, irmãos, no ano 198 depois de Cristo, mais tardar no ano 200 depois de Cristo. Existe uma dúvida se foi no ano 198, 199 a 200, mas no máximo 200 depois de Cristo. Ora, o Senhor foi crucificado e ressuscitou e subiu aos céus no ano 30, como os estudiosos acreditam, e eu também creio. Então isso foi escrito apenas 170 anos depois que Cristo ascendeu aos céus. Tá? E o que Tertuliano escreveu? Ele que foi discipulado por alguém que foi discipulado e discipulado por um apóstolo. Né? Então os apóstolos discipularam alguém que discipularam Tertuliano. Tá? Então
Tertuliano tinha esse entendimento, e eu creio que esse era o entendimento dos apóstolos também. Esse pão é o próprio Cristo, amados. Ou seja, nós temos que pedir a Deus que cada dia mais nós estejamos nele, que cada dia mais ele seja o nosso alimento, que nós venhamos estar saciados em Cristo, amados irmãos. Como isso é lindo, como isso é maravilhoso. Vejam que Tertuliano escreveu no ano 198, mais tardar 200, depois do nascimento de Cristo. Temos aqui ele dizendo o seguinte: assim, pedindo o pão cotidiano, rogamos a Deus viver sempre em Cristo e inseparáveis do seu corpo, que evidentemente é a igreja, mas sempre estarmos fazendo parte da sua igreja, estarmos em comunhão com os nossos irmãos. Mas, se compreendermos em sentido literal estas palavras, não poderia ser à custa do seu caráter religioso e do ensino espiritual dado pelo Senhor. Com efeito, ele manda que peçamos o pão como a única coisa necessária aos que têm fé. Dos outros bens, são os pagãos que vão em busca, como, por exemplo, nós vemos em Mateus, capítulo 6, versículo 32 e 33. Então, aqui, Tertuliano está dizendo que aqueles que entendem que o pão seja literal, eles então não podem se esquecer que quando o Senhor está dizendo dá-nos o pão de cada dia, é apenas isso. E que com isso temos que estar contentes. Como, por exemplo, nós fomos ensinados por Paulo na epístola que ele escreveu a Timóteo, dizendo, tendo que comer e o que vestir, estejamos com isto contentes. Tendo que comer, você tem pão para comer? Esteja contente. Então, se você entende que é pão físico, contente-se com o pão. Não queira mais do que o pão, é o que Tertuliano está lembrando aqui. Mas o entendimento de Tertuliano é que nós estamos rogando a Deus para que vivamos sempre em Cristo, para que Ele seja o alimento para a nossa alma. E aí ele prossegue. Para nos fazer compreender isto, não, vou pular essa parte que é desnecessária, e ele prossegue dizendo, com razão o Senhor acrescenta, dá-nos hoje, porque já antes prevenira, não vos preocupeis com o que haveis de comer amanhã, como está em Mateus, capítulo 6, versículo 34. Então, não temos que nos preocupar com amanhã. Então, se você acredita que esse pão nosso é literal, é pão mesmo, feito em padaria, tá? Então contente-se com ele para cada dia e não se preocupe com amanhã. Nenhum de nós temos que nos preocupar com amanhã. Mas em relação ao que comer, se nós estamos pedindo o pão de cada dia nos dá hoje, tá? É porque você não tem que ficar preocupado com amanhã. Então entendamos que a lição por trás disso é a lição de vivermos um dia de cada vez. E isto eu entendo nesta oração. Que neste ponto da oração, o Senhor está nos lembrando que o reino de Deus, ou o reinado de Deus, é aqui, agora. Eu tenho que viver o agora. Eu não tenho que viver o amanhã e nem posso viver o amanhã. Como também não posso viver o ontem. Eu só posso viver o agora. Eu sempre respondo para aqueles que me perguntam, uma vez salvo, salvo para sempre? A minha resposta é outra pergunta, uma pergunta que nos faz refletir. O que é o para sempre, senão um eterno agora? Então o que me importa é sempre agora, no meu agora, eu estar em Cristo, eu permanecer nele. Viva o agora. Não lamente pelo ontem, não se preocupe pelo amanhã, porque tanto um quanto o outro não existem. Só existe o agora, o momento que não por acaso é chamado de presente. É um presente de Deus para as nossas vidas. Que aprendamos a viver o agora, queridos irmãos. Bem, com isso encerramos a nossa meditação de hoje. Espero que tenha sido edificante para você. Vamos continuar no próximo ponto e na próxima semana, com a permissão do Senhor, falando sobre perdão. Como isso é importante. Perdoa-nos assim como nós perdoamos. E a Deus toda a glória.
Amém.